O Banco do Brasil, a ação queridinha dos investidores, na última semana caiu cerca de 15%, mas o que aconteceu? Na verdade, veio um resultado de 7,4 bi, resultado abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava esperando em torno de 8,9 bilhões de resultado, mas a gente vai destrinchar tudo certinho o que aconteceu para ele ter esse resultado abaixo do que o mercado esperava. A ação do Banco do Brasil, para você que não conhece esse banco, para você que é investidor novo, que está chegando agora no mercado, essa é uma ação bem conhecida dos investidores. O Banco do Brasil, ele foi o primeiro banco aqui no Brasil, instituído aqui no Brasil, ele foi instituído, na época, foi trazido pelo Dom João VI, em 1808. Então, ele é o banco, uma empresa centenária, um banco mais antigo do Brasil e um dos mais antigos da América Latina. Ele possui cerca de 5 mil agências e 15 mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. O Banco do Brasil tem o seu capital dividido em 50% parte da União. Então, ele é uma empresa mista, ele é 50% parte do Estado e 50% solto em ações no mercado. Só que essa parte solta em ações do mercado tem 25,5% de capital estrangeiro investindo nessas ações, 24%, em torno de 24%, capital nacional investindo nessas ações, uma parte bem pequena ele retém em caixa na tesouraria. Ele é o banco que tem a maior carteira do agronegócio e é considerado um dos maiores bancos do Brasil. Ele é uma empresa extremamente perene, num setor extremamente perene. Fica aqui com a gente que a gente vai entender tudo certinho o que está acontecendo. Guerreiro Investidor, esse é o seu canal de investimentos e finanças e aqui você vai aprender a investir de uma forma simples, prática e didática. Já se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha. Antes de começar esse vídeo que a gente vai destrinchar tudo certinho sobre o Banco do Brasil. Então o que está acontecendo? O Banco do Brasil caiu 15%, quase 15%, na última semana, desde o dia 15 para cá, que foi quando ele divulgou os resultados vieram abaixo do que o mercado esperava. Mas por que esse resultado veio abaixo do que o mercado esperava? Basicamente, são 3 fatores que estão acontecendo. O primeiro fator é que a inadimplência do setor do agronegócio caiu muito, e o Banco do Brasil é um dos bancos que está mais exposto a esse mercado. Ele é o banco que mais gera crédito para o agronegócio. E no último mês, a inadimplência caiu em torno de 4%. Então, o que é muito para esse setor. E aí o Banco do Brasil teve que aumentar as provisões para cobrir esse rombo. O segundo fator é que uma nova resolução do Banco Central, que é a resolução 4966, agora as dívidas inadimplentes não podem ser somadas ao resultado contábil da empresa. Então o que acontece? Só quando realmente essa dívida inadimplente cair em caixa, que o banco vai conseguir colocar ela no resultado da empresa. Então isso fez com que o resultado da empresa caísse em torno, o Banco do Brasil tem muito dinheiro para receber. O Banco do Brasil tem 86 mil, em torno de 86 mil bilhões para receber inadimplentes. Então é muita coisa. Então esse dinheiro vai caindo e vai se somando porque está por fora e vai aumentando o resultado da empresa, coisa que não aconteceu a partir dessa nova resolução. E o terceiro fator é o desbalanceamento entre carteira pré-fixada e pós-fixada. Porque, como você bem deve saber, a taxa de juros, a gente estava esperando uma curva de queda da taxa de juros e não foi o que aconteceu. Ela ela migrou para conseguir cair e depois, com algumas declarações do governo e alguns posicionamentos do governo, essa taxa de juros ela entrou em um novo ciclo de alta. Então, o Banco do Brasil, que já tinha alguns títulos pré-fixados em determinadas taxas, ele agora está comprando outros títulos, pagando outros títulos pós-fixados numa taxa que aumentou. Então vamos supor que o Banco do Brasil tivesse recebendo 7% de juros de alguns títulos pré-fixados, ok? 7% de juros. E aí ele almejava
ter que pagar dinheiro emprestado dos títulos das pessoas que investiram em título direto, esperava pagar menos do que isso para as outras pessoas. Só que a taxa de juros entrou numa nova curva de queda. Lembra que os pós-fixados, eles vão de acordo com a taxa de juros. Os pré-fixados são uma taxa fixa. Então, se ele travou essa taxa de 7% e agora ele tem que pagar 14%, ele está tomando o dobro de prejuízo. Então, houve um desbalanceamento aí, no qual o Banco do Brasil está recebendo um pouco menos juros e tendo que pagar mais juros. Mas, guerreiro, tudo bem, já entendi tudo isso, mas o ponto é, vale a pena investir em Banco do Brasil? Aqui não é nenhuma recomendação de investimento, eu vou te dizer o meu ponto de vista, eu vou te dizer o que eu faço com a minha carteira particular para você, com toda a sinceridade, e agora nós vamos utilizar algumas métricas e alguns indicadores que eu basicamente uso para mim. Então, quando a gente analisa os bancos do Brasil, daqui de dentro do Brasil, a gente já viu que o setor de bancos é um setor bem perene, um setor estável, um setor considerado seguro pelo mercado, e aqui no Brasil não seria diferente. Então, a gente tem esse setor bem seguro aqui no Brasil e alguns ativos de grande valor. O Banco do Brasil está colocado como o segundo banco com mais ativos totais em mãos, somando 2,03 trilhões de ativos totais. Em quarto lugar, como valor de mercado, somando 140 bilhões. Isso a gente está colocando a posição dele com relação aos bancos brasileiros. E em segundo colocado, como lucro líquido, o Banco do Brasil é uma máquina de fazer dinheiro com lucro líquido de 36,4 bilhões. Então a gente já viu que o Banco do Brasil, em termos de qualidade, dentro do setor dele, dentro do setor de bancos brasileiro, ele é um excelente player e um dos melhores bancos, uma das melhores posições de bancos brasileiros. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o preço do Banco do Brasil. E aqui cabe uma observação que cada um usa uma métrica para preço, uns usam uma coisa, outros usam outra coisa. Eu vou utilizar aqui alguns indicadores e vou apresentar para vocês alguns indicadores sobre preço, mas sempre estudem bem o ativo e tenham outras visões antes de investir e saber o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês. Primeiro a gente vai ver aqui o PL. O PL do Banco do Brasil está em cerca de 5,59. Isso é um PL bem baixo. Então é o preço com relação ao lucro do banco. Então, quando o PL está abaixo de 10, eu costumo considerar como um PL bom. Acima de 10 já é um preço sobre lucro que vai demorar demais para te entregar esse retorno. E o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil é 0,76. Ou seja, imagina que você tem uma nota de R$100 e você está comprando essa nota de R$100 por R$76. Então, se o Banco do Brasil vender tudo que ele tem em mãos agora, desfazer das carteiras de crédito, desfazer das agências, desfazer de tudo, zerar tudo, ele ainda vai te entregar um valor maior do que o que você está pagando. Porque o valor do patrimônio dele é maior, ele está negociando a 0,76 do patrimônio, de 100% do patrimônio. Então, utilizando essa métrica e esses indicadores, o Banco do Brasil está bem descontado. Lembrando que, só um adendo, geralmente o mercado dá um desconto a mais para o Banco do Brasil, geralmente ele negocia mais descontado por conta de ele ter uma influência, ser um dos bancos que tem mais influência do governo. Então, poder ter mão no governo ali na gestão do banco. Então, o mercado já precifica isso. Geralmente, ele vai estar sempre descontado com relação aos seus pares privados. Lembrando que o Banco do Brasil só tem ação ordinária, não tem ação preferencial. Então, o código dele é BBAS3 e ele tem 100% de tag along. Então, olha só, se mantendo aí falando dos valores do Banco do Brasil e o quanto ele está descontado, a gente utilizou algumas fórmulas importantes aí no que diz respeito à análise desse ativo. Eu utilizei primeiramente a fórmula do Benjamin Graham, que é uma fórmula estudada que usa o lucro por ação e o valor patrimonial por ação. Então, jogando o Banco do Brasil na cotação atual de 24,10, jogando ele na fórmula de Graham,
ele estaria num preço justo a 55,40. Então o preço justo dele, de acordo com o Benjamin Graham, seria R$ 55,40. E ele está negociando a 24,10. Então ele está negociando descontado segundo a fórmula do Benjamin Graham. A segunda fórmula que é muito interessante, e aí não diz respeito a preço, mas é importantíssima no setor bancário, eu diria que a fórmula mais importante para o setor bancário é o índice de Basileia. Então, o índice de Basileia mostra exatamente quanto de provisão esse banco tem em caixa. Então, vamos supor que o banco tem 100% de dinheiro, só que esse 100% do dinheiro dele não é todo dele. Uma boa parte desse dinheiro que está em posse dele são dos clientes. Então, são da carteira dos clientes, dos investimentos dos clientes, das contas bancárias dos clientes. Então, ele tira dinheiro em cima disso, mas aquele 100% daquele dinheiro que está dentro do seu core, dentro do seu aplicativo, dentro da sua conta, não quer dizer que é 100% do banco. Quanto desse dinheiro realmente é do banco? No caso do Banco do Brasil, 15,7%, que é um excelente número. O Banco Central indica no mínimo 10% aí de provisões e desse dinheiro que está dentro do core do banco ser no mínimo 10% do banco esse dinheiro. Então o Banco do Brasil está em 15,7%, está bem avaliado no índice de Basileia. A fórmula de Décio-Bazin já diz respeito ao dividendo no qual o banco distribui. Então, o Banco do Brasil, ele é uma ação pagadora de dividendo. Ele é uma ação das que eu gosto bem, que paga bastante dividendo. E de acordo com o Décio-Bazin, eu adaptei a fórmula do Décio-Bazin porque a fórmula dele leva em consideração um retorno de 6% em dividendo. Eu adaptei essa fórmula para 7%, porque a gente já está num ciclo de alta de taxa de juros muito grande, então a gente espera um prêmio maior do que 6%. Quando a gente está numa taxa de juros de 6% ali mais ou menos, a gente espera um prêmio melhor da renda variável, um prêmio menor. Só que como a gente está numa taxa de juros alta e a renda fixa está pagando muito alto, a gente espera um prêmio maior da renda variável também. Então eu ajustei a fórmula do Décio-Bazin para no mínimo 7%. Então, se eu quisesse receber no mínimo 7% de dividendo do Banco do Brasil, tomando como base o que o banco me pagou no último ano, no último pagamento dele referente a 2024, o preço justo por ele, pelo que ele me pagou no último ano, seria de R$ 37,42. E ele está em R$ 24,10. Então ele está negociando bem descontado com relação à fórmula do Décio-Bazin, que leva em consideração os dividendos. Além disso, pessoal, a gente tem que analisar que também o Banco do Brasil, além de pagar um bom dividendo, ele não distribui muito do lucro dele para isso. Então o payout dele gira sempre abaixo de 40%. O payout é quanto que a empresa paga com relação aos lucros dela. Então, imagina que eu lucro R$ 100 e eu te pago em dividendo R$ 10. Então eu te paguei 10%, ok? Certo? E a outra empresa X aqui do lado, ela lucra R$ 20. E ela se esforçou e se matou para pagar os mesmos R$ 10 para você. Ou seja, quanto que ela pagou? 50%. Então eu precisei de 10% para te pagar R$ 10 e a outra empresa aqui precisou de 50% do caixa para te pagar os mesmos R$ 10. Ou seja, ela se matou muito mais e depreciou muito mais o patrimônio e o dinheiro em caixa dela para poder te pagar esse dividendo. Então, o payout é muito importante. Quando a gente vê um dividendo alto em alguma empresa, a gente não pode se emocionar. A gente tem que analisar e ver como que essa empresa está fazendo para poder pagar aquele dividendo. Se ela está exacerbando muito o payout com relação ao lucro dela, se ela está com a vida financeira saudável. Então tudo isso tem que ser levado em conta para ver como que ela está fazendo para pagar aquele dividendo muito alto. Não se engane por dividendo alto, nunca invista tomando como base somente o dividend yield da empresa. Aqui, basicamente, eu considero uma oportunidade, particularmente.
Eu falando da minha carteira pessoal. O que eu estou fazendo agora no momento é aportando em Banco do Brasil, porque eu vejo que ele deu uma queda de acordo com o resultado que não veio tão legal, mas com certeza ele vai retomar esse lucro aí. O Banco do Brasil é uma empresa bem perene, uma empresa centenária, que paga um bom dividendo, e eu acho que ela cabe muito bem para uma estratégia de dividendos, que é a estratégia nossa favorita aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui que a gente quer saber sua opinião. Isso é muito importante para a gente dar continuidade aqui no trabalho. Obrigado e tchau!